Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar um vídeo aqui sobre a dinâmica dos fluidos na matéria de mecânica dos fluidos, engenharia mecânica. Vamos lá, vou começar com a definição da abordagem lagrangiana feita por Joseph Lagrange. A abordagem lagrangiana ela é feita pegando-se uma partícula durante o escoamento e avaliando a distância percorrida e a velocidade, né? Ela pega uma partícula e durante o escoamento, ele avalia o comportamento dessa partícula. A parte sobre a abordagem euleriana, feita por Leonhard Euler, ela é feita da seguinte forma: ele utiliza um volume de controle, ou seja, ele pega um tubo, secciona esse tubo e faz a análise do volume de fluido que é passado nesse tubo. Então, diferentemente da abordagem lagrangiana, a abordagem euleriana é feita sobre um volume. Então, ele pega o volume e avalia ele quando ele passa de um determinado ponto até quando ele sai desse ponto, né, que seria quando ele entra no tubo e quando ele sai do tubo. Mais para frente nós vamos explicar para vocês, né, a classificação dos tipos de escoamento na abordagem euleriana, na parte de líquido não viscoso e viscoso e a camada limite. Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre a representação gráfica da parte de dinâmica dos fluidos aqui. Primeiramente, a representação gráfica ela é dividida em tubo de corrente e linha de trajetória, né? A parte de tubo de corrente apresenta a parte de linha de corrente. A linha de corrente ela é uma curva que ela é desenhada representando a velocidade das partículas localizadas num tubo ou num recipiente em determinado instante de tempo. Então é uma linha bem simples, né, que ela vai retratar o comportamento do fluido ao longo do tubo. Já tubo de corrente seria o conjunto das linhas de corrente, ou seja, você tem um recipiente e aí você traça as várias linhas de corrente e isso forma o seu tubo de corrente, seria, né, o conjunto. Já as linhas de trajetória, elas representam o caminho pelo qual a partícula trafega por um período de tempo. Ou seja, você traça uma linha que representa o desvio, né, o caminho que a partícula faz ao longo do tubo, ao longo do seu desenho de análise, né, do seu recipiente. Pode ser um tubo, pode ser um vaso, enfim. Então essas foram as abordagens, né, tanto para a parte de Lagrange, a parte de Euler e as representações gráficas. Agora o pessoal vai apresentar para vocês as classificações de escoamento e a parte de camada limite. Boa noite a todos, meu nome é Davi Almeida de Souza, atualmente eu curso o 4º período de Engenharia Mecânica e dentro da minha grade atual de matérias eu tomo como conteúdo a mecânica dos fluidos. Agora eu vou dar sequência ao estudo do mapa mental sobre a dinâmica dos fluidos. A abordagem euleriana nos fala sobre o estudo de um espaço físico ao invés de estudarmos cada partícula individualmente. Esse espaço físico será estudado é chamado de volume de controle. Essa imagem que estou mostrando é como se a gente tivesse uma foto do fluido que entra e sai em uma região específica. Então essa região, delimitada aqui pelas linhas azuis, é o nosso volume de controle, que é limitado pela superfície de controle, que pode ser, por exemplo, a tubulação de um sistema, né, de encanamento, algo do tipo. A seção 1 é onde o fluido está entrando nesse sistema, nesse volume de controle no caso, e as regiões 2 e 3 é onde ele está sendo vazado, onde está tendo a saída de fluido. Esse volume de controle nos permite analisar a camada limite. Aqui no mapa mental está conectado aqui a camada limite. E
E observem essa imagem comigo. A camada limite é essa região bem fininha próxima à superfície aqui desse objeto, e é onde os efeitos da viscosidade do fluido são dominantes. É na camada limite que a mágica acontece. O fluido gruda na superfície aqui, cria atrito e, dependendo da situação, ele pode se desprender no ponto de separação, criando o que a gente chama de esteira de turbulência, e fica atrás do objeto. A camada limite pode ser tratada como um divisor de águas. Ela separa o comportamento do fluido em dois tipos: o escoamento viscoso, que ocorre dentro da camada limite, e o escoamento não viscoso, que ocorre fora dela, onde o fluido flui livremente. E o que define, se esse escoamento será viscoso ou não viscoso é o número de Reynolds. E ele é um número que coloca na balança as forças de arraste, que são a velocidade e densidade, contra as forças viscosas. Essa imagem aqui mostra como que esse número de Reynolds é calculado, que é ρ vezes a velocidade vezes a dimensão característica. O ρ seria a densidade do fluido, tudo isso dividido pela viscosidade do fluido. Então, quanto menor a viscosidade, maior será esse número de Reynolds. Diante disso, vamos falar das consequências práticas da existência da camada limite. Ou seja, o que ele influencia? A existência da camada limite influencia diretamente o conceito de arraste, que é a resistência do ar, e o conceito de aerodinâmica. Tudo isso se resume em um indicador vital para a engenharia, que é o coeficiente aerodinâmico. Esse número nos diz o quão eficiente um objeto é ao cortar o fluido. E o que define esse coeficiente aerodinâmico? Ele é definido pela geometria do sólido, ou seja, o formato do objeto que está sendo estudado, o ângulo de ataque, que seria a inclinação que esse objeto encontra o fluido, ou seja, qual a angulação que o objeto está cortando essa resistência do ar, ou se caso for o líquido, a água, por exemplo, qual que é o ângulo que ele está indo de encontro a ela, e a rugosidade da superfície, que nos fala basicamente se o objeto é liso ou áspero. E essa rugosidade da superfície afeta diretamente na camada limite que vimos anteriormente. Então, para concluir nosso estudo, veja como tudo aqui vai se conectar. O número de Reynolds relaciona as forças de arraste às forças viscosas com o coeficiente aerodinâmico. Ou seja, para projetar um carro, um avião ou tubulação, nós precisamos entender como que a geometria e a rugosidade afetam a camada limite e, consequentemente, as forças que atuam sobre o objeto. Espero que tenha ficado tudo claro a parte do mapa mental e agradeço a todos aí pela atenção. E agora a Carol vai explicar as classificações de escoamento, também dentro da abordagem euleriana. Boa noite, meu nome é Carolina Ribeiro de Rabelo, estou cursando o 4º período de Engenharia Mecânica e hoje eu vou falar um pouco mais sobre as classificações de escoamento dos fluidos dentro da abordagem euleriana. As classificações de escoamento elas servem para organizar como o fluido se comporta de acordo com as suas características físicas. E dentro da abordagem euleriana, essas classificações elas permitem interpretar corretamente como as propriedades do fluido variam nos pontos analisados dentro do nosso volume de controle. A nossa classificação de escoamento, ela tem a sua primeira subdivisão em fluidos não viscosos e fluidos viscosos. Os fluidos não viscosos, eles têm a sua viscosidade considerada desprezível, então ele é tratado como ideal, sem atrito entre suas camadas. Eles têm sua classificação por sua compressibilidade, onde se avalia se a densidade do fluido muda com a pressão. No escoamento incompressível, a densidade permanece constante, como acontece com a água escoando em tubulações. Já no escoamento compressível, a densidade varia conforme a pressão muda, como ocorre no ar próximo à velocidade do som. Agora, tratando sobre os fluidos viscosos, a sua viscosidade tem influência direta no comportamento do fluido, e ela gera atrito interno entre as suas camadas, o que provoca perda de energia e altera o perfil de velocidade. E esse perfil de escoamento, esse tipo de escoamento, ele descreve a forma real do movimento da maioria dos fluidos no cotidiano. Os fluidos viscosos, eles são classificados também
por sua compressibilidade. E além disso, ele é classificado por sua posição, sistema, tempo e dimensão. Falando sobre posição, esse critério analisa como propriedades do fluido, como a velocidade, pressão e densidade, variam ao longo do espaço. No escoamento uniforme, essas propriedades permanecem constantes de um ponto para outro, como em um canal longo e estável. No escoamento não uniforme, elas mudam com a posição, como a água acelerando ao passar por um estreitamento. No critério de sistema, é avaliado como o fluido interage com o ambiente. No sistema interno, o fluido se movimenta dentro de limites físicos, como tubulações, onde as paredes canalizam e controlam o escoamento. Nos sistemas externos, o fluido se move ao redor de um corpo, como o ar ao redor de um carro, sofrendo maior influência do formato e da superfície exposta. Já na classificação por tempo, temos a indicação se o escoamento muda ou não de acordo com o tempo. No escoamento permanente, as suas propriedades do fluido permanecem constantes, como ocorre com uma bomba que opera em regime estável. No escoamento transiente, elas mudam de acordo com o tempo, como no instante em que uma torneira é aberta. Na imagem acima, podemos ver o escoamento não permanente, que é o transitório, e o escoamento permanente. Por último, na sua classificação dos fluidos viscosos, suas dimensões. Ele é definido por Reynolds, mas esse critério ele observa em quantas direções o escoamento varia. Então, no escoamento unidimensional, o fluido varia essencialmente em uma única direção, apresentando comportamentos mais uniformes e menores perdas de energia, como acontece com o ar fluindo por um tubo longo. No escoamento multidirecional, o fluido varia em 2 ou mais direções, aumentando a interação com superfícies e intensificando as perdas de energia, como ocorre no ar passando ao redor de uma asa de avião. Na imagem acima, a gente pode ver que no escoamento laminar, que é o unidimensional, nós temos uma única direção apontando, evitando, diminuindo as suas perdas de energia. E no multidirecional, nós temos várias direções,